Salve, salve auditório, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo o nosso programa, mas lembrando que é sempre toma lá, dá cá. Nossa edição do programa de hoje, dia 26 de setembro de 2016, uma segunda-feira, o ano está acabando, certo? Nós temos muitas informações para passar para você aí de casa, aí no trabalho, no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, tá? Assista à vontade, curta, dê o like que é importantíssimo, comente, tá? Compartilhe em suas redes sociais, porque na descrição do programa, da edição deste programa, tá? Deste bloco, eu vou falar sobre as redes sociais a qual você pode interagir, mandar tema, fazer aquele auê, tá bom? Gente, no programa de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a volta de quem nunca foi. Tá entendendo mais ou menos? Vou explicar. É claro que está na memória de todas as pessoas que têm, como eu, 40 anos, 30 anos, você vai lembrar, e até uma turma mais jovem também, né? Você vai lembrar de alguns programas que fizeram muito sucesso e que volta e meia as pessoas comentam e aí passa em programas da Rede Globo como o Video Show. Você tem o programa, o canal Viva, que traz algumas das imagens, então essa geração nova vê. E recentemente foi feita uma homenagem trazendo de volta com novos atores interpretando famosos personagens, a escolinha do professor Raimundo, certo? Tivemos aí um boom, isso aí foi feito pelo canal Viva, tá? Uma emissora de TV a cabo, que depois foi exibido pela Globo, tá? Trazendo toda essa gama de informações. Porém, nessa levada fez tanto sucesso a volta de personagens assim, que foi feita uma nova temporada e pasmem, tá? Vou ler agora a informação do Notícias da TV, tá? Um site bem legal, Notícias da TV lá da UOL. E diz assim: a Globo ela vai produzir no ano de 2017 mais uma edição, mais uma versão do programa que fez muito sucesso, que é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dona Benta, Visconde, Emília, toda essa turma está de volta em 2017. Vai ser, com essa edição, será a 7ª versão produzida pela televisão brasileira. Só na Rede Globo é a 3ª produção, certo? E ela vai entrar numa faixa de programas que a Globo vai estar fazendo como é que eu posso dizer, um revival, tá? Então vai ter o remake, né? A gente vai ter os Trapalhões, não com o pessoal antigo, não com o Didi, com o Dedé, não. É um novo quarteto, um novo quarteto. Ele vai estar chegando agora, certo? Também. E o Cassino do Chacrinha. Não é com Chacrinha, não. Exatamente. São experimentos, né? Trabalhos que a Globo está fazendo com um novo elenco. Tá? É uma faixa que vai acontecer no domingo, provavelmente, e ela foi encomendada pela cúpula da Rede Globo. E devido a, claro, como já falei no início, a boa audiência da escolinha do professor Raimundo, né, que teve o ano passado. Não só, para vocês terem uma ideia, esse humorístico, essa nova versão, ele deu um ibope, aumentou o ibope da emissora em 50%. Tá? Ganhou uma 2ª temporada com o dobro de episódios, né? Que vai ao ar agora em outubro, a partir do dia, se não me falha a memória, dia 16 de outubro. Eu vou pesquisar lá, mas eu acho que é 16 mesmo de outubro, tá? Então, a escolinha, ela vai passar a bola para o The Voice Kids, que é o programa que já está marcado, e em abril volta a ser ocupado pelos Trapalhões ou pelo Chacrinha, certo? E aí, quando passa a temporada desse programa, vem aí sim o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os 3 projetos estão sendo tocados pelo Ricardo, que é o diretor de gênero da Globo, responsável pelo programa como Domingão do Faustão e Altas Horas, certo? Então é interessante você saber que estão de volta. Na verdade, eles nunca foram, porque eles continuam perpetuando na memória de muita gente. Muitos de nós comentamos sobre como era bom a televisão,
né? Como era bom o programa tal, e relembrar. Então você vira e volta, você lembra de um cantor, a Angélica, que foi lançada aí no Chacrinha, certo? Nós temos vários artistas do Sítio Capão Amarelo, quem não lembra das peripécias da Emília, certo? E falar nisso, eu gosto muito do Sítio, até mesmo porque trabalho com o Clenor Júnior na companhia Monicrex, a qual ele me presenteou, né, com esse personagem maravilhoso que é o Visconde. Eu acho lindo, tá? Mas já que eu estou falando do Sítio, deixa eu dar um breve resumo. Você vai dizer assim: poxa, Caco, é a sétima edição, a sétima versão? Sim, é a sétima versão. Primeira versão para televisão aconteceu em 1952 na TV Tupi. Nem eu era nascido, tá? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele foi um dos primeiros programas infantis da história da TV brasileira. A primeira versão, como eu falei para vocês, estreou em junho de 1952 e durou apenas 2 anos, com apenas 2 anos após a inauguração da primeira emissora de TV brasileira, né? E assim, ficou mais como um teleteatro, né? O programa ele era semanal, tinha apenas um cenário, certo? Que era a varanda da casa de Dona Benta, né, da vovó Benta. Mas mesmo dessa maneira, sendo semanal, ao vivo e com um cenário, ele durou 360 episódios, né? Ele saiu de 52 até 1962, tá? Já no ano seguinte, ou seja, 63, muitos foram reencenados. Ao longo de vários anos, os atores fizeram papéis principais, como o Pedrinho foi interpretado por 4 pessoas diferentes, assim como Dona Benta, Visconde Sabugosa e aquelas coisas todas, né? A televisão é sempre assim, vai mudando conforme o tempo passa. Aí, certo, em 1962, o Júlio Gouveia, que se afastou da produção do Sítio, 2 anos depois ele foi reaproveitado, né, com as suas histórias pela TV Cultura, ou seja, o programa foi comandado por Lúcia Lambertini, que também interpretava na época o personagem da Emília, mas após 6 meses no ar, a versão não conquistou muito lá o seu público e aí foi cancelada, tá? E podemos dizer que foi um sítio fracassado? Será? Em 1967, 3 anos depois, a TV Bandeirantes trouxe o Sítio do Pica-Pau Amarelo. De volta para a TV, o Júlio Gouveia, a mulher dele, Tatiana, e o mesmo elenco da Tupi. Pela primeira vez, as cenas foram gravadas em um sítio real. Ou seja, aquela formação que a gente já conhece, né, foi feita na Bandeirantes inicialmente, tá? Então, as cenas eram gravadas em um sítio, mas o criador não estava tão satisfeito. O Gouveia não gostava de gravar vários takes de um mesmo episódio. Às vezes demorava até 8 horas, um episódio para ser realizado, né? E além de ter as histórias interrompidas com vários intervalos comerciais, aquela coisa toda. Então, o desgosto dele chegou a tal ponto que todo o elenco foi trocado após 3 meses de gravação, tá? Então, depois desse início muito conturbado, muito complicado, o Sítio Pica-Pau Amarelo se estabilizou na Band e ficou no ar de 67 até 1969. E foi cancelado por baixa audiência, tá? Daí, vamos para o mais famoso, que eu acho que é o que o pessoal mais comenta, né? Foi na Globo. Com o sucesso dos programas infantis Pluft, o Fantasminha e Vila Sésamo, a Globo decidiu investir na obra do Monteiro Lobato, certo? E resolveu fazer uma adaptação educativa do programa. Professores foram convocados, especialistas em linguística, ciência, educação, psicologia, pesquisa e sociologia, né, foram chamados. O programa foi exibido de segunda a sexta-feira, de 1977 a 1986. Foram mais de 1.500 episódios com a direção de Geraldo Cazé. Em 1979, foi considerado pela Unesco um dos programas infantis do mundo como um dos melhores, tá? Então imagina, o Sítio Pica-Pau Amarelo, de 77, era gravado num sítio de verdade,
tá? Lá na Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. No elenco nós temos a grande famosa Zilka, que interpretou Dona Benta do primeiro até o último episódio. A atriz ganhou a Vaca Mocha, a Moncha, né? Que participava das gravações quando o programa chegou ao fim. Dorival ela ganhou a vaca. Ah, gente, deixa eu falar direito, né? Porque eu fui ver aqui o teste, as redes sociais que o pessoal está já fazendo comentário de um programa ao vivo que eu fiz, e aí eu estou querendo dizer, tá? A atriz, a Zilka, ela ganhou a Vaca Moncha, aquela vaca que comia, que ela dava comida. Pronto, quando terminou a série, tá? Para você entender. Dorival Duval e Reni de Oliveira, que interpretavam, respectivamente, a Cuca e a Emília. Elas foram afastadas e substituídas após se envolverem em polêmicas. Isso é um tema que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Em um outro programa, tá? Eu vou detalhar para vocês uma coisa, eu só vou fazer um resumo para vocês não ficarem curiosos, tá? A Dorinha, ela foi acusada de ter matado o marido, certo? Ficou presa durante 6 anos. E a Reni, ela posou nua para a revista Playboy, fazendo striptease com a fantasia do personagem. Grotesco, né? Os atores que interpretavam Pedro e Narizinho mudaram ao longo dos anos, tá? Por estarem muito velhos para os papéis. O Tonico Pereira, José Maia e a Maite Proença também fizeram parte da versão do Sítio, tá? Dá essa pausa. No Dia da Criança, em 2001, a Globo ressuscitou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em uma nova versão, que ia ao ar de segunda a sexta-feira, nas manhãs da emissora. Esse foi o primeiro, inclusive, foi o primeiro trabalho da Isabela Drummond, tá? Fazendo o papel da boneca Emília, ok? Tá, gente? Os 2 primeiros anos, os episódios contavam com histórias do livro de Monteiro Lobato, ao longo de uma semana. Cada semana era um dos livros. A partir de 2003, o programa passou a ter uma trama independente da literatura original, com duração às vezes em meses. Em 2005, o Sítio assumiu o formato de telenovela, com tema como o preço do verdadeiro amor, entre o amor e a promessa, e blá 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 blá, tá? A audiência da atração já estava em decadência quando, em 2007, todo o elenco foi trocado. O público não aceitou, não agradou muito bem essa mudança de todo o elenco, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo saiu no mesmo ano. E aí? Será que esse ano o Sítio vai voltar? Com força e com maestria? Afinal de contas, é uma história clássica. Deixe seus comentários aí, tá bom, gente? Olha só, lembrando para vocês que eu ainda estou na campanha. Faça sua doação aqui no site vaquinha.com, na vaquinha Minha Casa Minha Esperança. Estou com um projeto de fazer a aquisição de um imóvel para colocar aulas de dança de graça para a população aqui da cidade de Natal. Vale a pena, então eu estou precisando do seu apoio, tá bom, gente? Na descrição está o link aí do site que você pode doar qualquer quantia que você desejar, e por favor, compartilhe o vídeo, certo? Compartilhe o link para que outras pessoas possam doar também. Continuamos por aí, a gente se encontra nesta nave mágica que se chama Terra. Fui!